Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje teremos novamente matemática e português. Nosso cabeçalho, dia 2 de junho. Hoje é terça-feira. Nome completo, bom dia e a nossa rotina. Português no caderno e o livro de matemática, páginas 47 e 48. Vamos também continuar com os nossos numerais, de 800 a 850. Vamos continuar estudando composição e decomposição de numerais. Página 47. Vocês estão vendo que a abertura dessa página tem uns exemplos de como podemos registrar as quantidades com o material dourado e também com o quadro de ordens. Quem que é o quadro de ordens? Este daqui, ó. Que tem a primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, a terceira ordem, que é a centena, e mais para frente nós vamos estudar com maior profundidade a quarta ordem, que é a unidade de milhar. Então, aqui são só exemplos. O que vai ser a atividade? Vocês vão registrar as quantidades nos quadros das ordens. Assim, vocês vão formar os numerais, ou seja, vocês vão compor os numerais. Página 48, também do livro. Vocês terão um exercício aqui, o número 2. A letra A vai pedir para vocês retirarem peças e colocar o número que fica retirando esta peça. Então, a minha imagem aqui não saiu muito legal, mas vocês observem aí. Quem é o cubinho? É a unidade. Quem que é a barrinha? A barrinha, ó, essa daqui, né? A dezena. E quem que é a placa? A placa é essa daqui, a centena. Depois, na letra B, que número ficaria representado se colocássemos aí? Aqui você já vai acrescentar, você vai pôr a mais. Você vai colocar um cubinho, aí você vai escrever o número que formou. Depois você vai pôr uma barra, mesma coisa. E depois você vai pôr uma placa, mesma coisa. Vai escrever o número formado. A letra C. O que deve ser acrescentado para que fique representado o número 400? Então, você vem aqui no material dourado e vê o que está faltando para formar o 400. E desenha as peças. Depois, vocês respondem aqui. A3, vocês vão escrever os números formados por letra A. Vocês estão vendo que aqui, ó, é uma decomposição que está no enunciado aqui do exercício. 5 centena mais 7 dezenas mais uma unidade. Aqui o número está decomposto. Depois vocês estão vendo aqui essas lacunas, olha lá, com o sinalzinho de mais, porque aqui você vai compor os numerais. Então, quanto representa 5 centenas? Se uma centena representa 100, 5 vezes 100, quanto que é? Coloca o valor aqui. Mais, quanto representa 7 dezenas? Se uma representa 10, 7 vezes 10, ou conta, né? Soma também, né? E mais uma unidade. A unidade, gente, quanto que vale? A unidade? 1 mesmo, né? Então, mais 1. Depois, vocês somem para ver quanto dá. Mesma coisa na B e na C.
A número 4, vocês vão decompor os números em centenas, dezenas e unidades, ó. Eu vou grifar aqui embaixo, ó. Como que vocês vão fazer? Vocês não vão decompor em unidade, colocando, por exemplo, 347 é igual 300 mais 40 mais 7. Não. Vocês vão compor em centenas, dezenas de unidades, em ordens. Vocês estão vendo? Ó, aqui são as ordens. Então, você tem aqui, ó, 3 o quê? Centena, dezena, unidade. Você vai escrever aqui. 3 e a ordem. Depois, você vai escrever sobre o 4 e o 7. Mesma coisa aqui, ó, na B e na C. A informação abaixo, eu não vou trabalhar com ela hoje. Eu vou trabalhar no próximo dia. Tudo bem? Em matemática, é só isso por hoje, tudo bem? Língua portuguesa. Vamos estudar um pouco sobre as partes da narrativa. Como que o meu texto deve ser estruturado? Narrativa é uma narração. É quando alguém conta uma história. Pode ser real ou fictícia, ou seja, inventada. Olha a história dos 3 porquinhos. As flechas estão indicando onde está o nome da autora. Vocês estão vendo aqui? E o título da história. O que o porquinho está falando aqui? Olá, eu sei que nos conhece, já ouviu várias vezes a nossa história. Mas convido você a ler esta nova versão, recontada, exclusivamente para os pequenos leitores. Tenho certeza de que você vai adorar. Vamos lá? Vamos ler juntos? Como vocês estão vendo, a história aqui está dentro de box, que são esses tipo retângulo aqui em azul. Por quê? Não é que essa história foi feita um pedaço, depois foi pulado linha, depois foi feito outro pedaço, igual o poema, não. É que foi feito isso para destacar as partes da narração. Então, veja a flechinha. O que está escrito aqui, olha lá, no canto esquerdo? Esta história tem um momento inicial, a que chamamos de situação inicial, em que se apresentam alguns personagens e as informações de onde e quando a história acontece. Então, vocês estão vendo o que a história deve apresentar no parágrafos que corresponde ao início dela? Então, o início da história não precisa ser muito longo. Você vai apresentar os personagens, também não precisa ser todos os personagens, alguns que apareçam no início, onde, o lugar em que eles estão e quando, o tempo. Nessa história, como vocês sabem que é uma história muito antiga, o tempo quase sempre começa com era uma vez. Quer dizer, há muito tempo atrás. Onde está o nome dos personagens? Aqui ainda não falou o nome dos porquinhos, mas já falou que são 3 porquinhos que moravam com a mãe numa casinha na floresta. Onde eles estão? Numa casinha na floresta. Um dia a mamãe disse: observe os 2 pontos aqui, porque abaixo
vai vir a fala da mamãe. Vocês já estão bem grandinhos. Podem sair e construir suas próprias casas. Mas façam casas fortes para se protegerem do lobo. Vocês estão vendo que tem mais essa setinha aqui, mostrando esse sinalzinho de pontuação? Como que é o nome dele mesmo? São as reticências. Por que essas reticências aqui? Quer dizer que a história não está acabada? Quer dizer que o personagem está em dúvida do que ele está falando? Não, nesse caso aqui, as reticências indicam suspense antes de continuar a ideia, antes de continuar o texto. Então, ele vai falar assim: vocês já estão bem grandinhos. Vai dar uma pausa para continuar. Podem sair e construir suas próprias casas. Então, este é um recurso que eu indico para vocês usarem no texto de vocês quando vocês querem fazer um suspense. O que é um suspense? É quando você não conta imediatamente alguma coisa que pode chamar a atenção do leitor, ou que pode também atrair o interesse das pessoas pela história, devido ao suspense. Essas reticências são bem usadas em textos de terror, onde eles fazem, um pequeno drama para depois contar realmente o que está acontecendo. E o segundo box está falando sobre o desenvolvimento da história. Eu não vou ler toda a história, gente, senão o vídeo vai ficar grande. Então, vocês podem ler na história de vocês, na casa de vocês, desculpem. Observem os parágrafos, olha lá. Observem que os parágrafos, são todos do mesmo tamanho, mesmo que tiver travessão, olha lá. São todos do mesmo tamanho. Isso é importante para deixar o texto, olha lá, com a estrutura, com o visual bem bonito e também com uma estrutura correta, que segue um padrão. Porque se você deixar um parágrafo aqui no começo, outro parágrafo lá no meio, outro parágrafo um pouco na metade, aí você vai olhar o texto, vai dar a impressão que é um texto que está bagunçado. Então, vamos fazer assim, alinhar os parágrafos. Vamos observar aqui, o que está escrito aqui, Desenvolvimento. É a mesma coisa de eu falar meio da história. É o desenrolar dos acontecimentos. Aqui você pode contar com detalhes, colocar até fala, bastante fala dos personagens. Vocês estão vendo aqui, olha lá, onde tem o travessão, são a fala direta dos personagens. Vocês estão vendo que aqui tem outro sinal de reticências? Vamos ler para ver se esse sinal aqui tem o mesmo sentido do início da história? No dia seguinte, o lobo faminto andava pela floresta. Encontrou a casinha de palha, bateu na porta e foi logo dizendo: o que vocês acham? Aqui também tem o sentido, o significado que houve um suspense? Ou será que é porque o autor não explicou muito bem como ele encontrou essa casa? Olha, porque ele estava andando pela floresta. Aí já encontrou a casa. Então, para o autor não ficar colocando os detalhes, ele colocou as reticências. Andava pela floresta, encontrou a casinha de palha. Vocês observem, se não tivesse essas reticências, o parágrafo estaria um pouco mal formado. Andava pela floresta e encontrou a casinha de palha. Não tem sentido. Então,
foi colocada reticências para indicar que foi passado um pouquinho rápido, olha lá, para ele encontrar a casinha de palha. Que o autor deixou de escrever algumas coisas aqui e já foi para a parte que ele encontrou a casinha de palha. Tudo bem? Esse box aqui, ó, que está no início, também corresponde ao desenvolvimento. Agora, vocês estão vendo este último aqui? O que está escrito aqui, ó? Desfecho ou final da história. O que vai ter no desfecho? Vai ter a solução do problema, como que o problema vai se resolver. Vocês estão vendo que tem aqui também embaixo, ó, o glossário, é a mesma coisa que um vocabulário. O que é lareira? Onde se acende o fogo. O que é rastros? São vestígios, são marcas, igual as pegadas que tem na areia. Então, esta parte aqui desse último box corresponde ao final da história. Ou seja, como a história terminou. Como que o problema dos 3 porquinhos com o lobo foi solucionado. Depois vocês terminem de ler em casa, tudo bem? Atividades. Vocês estão vendo que dentro, olha lá, desse quadro, tem um pequeno resumo de tudo que foi falado. Então, ó, está aqui, ó, do lado, a história. E aqui está escrito, ó, fique ligado. Essa história está dividida em 3 partes. Citação inicial, onde se apresentam alguns personagens e as informações de onde e quando acontece a história. Desenvolvimento é o desenrolar dos acontecimentos, a história contada em detalhe. Desfecho ou final, onde o problema da história se resolve. Então, quando a gente vai escrever um texto, é muito importante a gente lembrar dessa estrutura. Não escrever a história tudo num parágrafo só, juntar o desenvolvimento com o final, junto com o início, não. Você tem que separar. Por exemplo, no início, no máximo uns 2 parágrafos para o início. Agora, o desenvolvimento vai depender da sua criatividade, né? Ou, se for uma reescrita, vai depender do que foi contado. E o final também, se for uma reescrita, vai depender do que você ouviu. Ou, se você for inventar, você que vai pôr a cabeça para funcionar e vai colocar na história como que o problema se resolveu. Então, o texto, para ser um texto bem escrito, tem que estar dividido nessas 3 partes, tudo bem? Depois, eu vou ler o que está escrito aqui, ó, nesse do meio. Você observou que toda história tem situação inicial, desenvolvimento e desfecho? Você observou? É uma pergunta, né? Você observou que toda história tem situação inicial, desenvolvimento e desfecho? Coloque em prática, então, seu conhecimento. Correlacione os trechos às partes da história. Então, vocês vão ter que colocar no caderno. Qual que é o primeiro trecho? Era uma vez, não esqueçam a letra maiúscula, gente, para começar o parágrafo. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mãe numa casinha na floresta. Vai ter esse sinal aqui, que é o parêntese ou reticências, para indicar que foi tirada uma parte do início da história. Número 2. O lobo desceu e sua cauda se queimou numa enorme chama. Correndo e gritando, o lobo se foi pela floresta, deixando no ar grandes rastros de fumaça. Essa parte aqui corresponde ao início, situação inicial, desenvolvimento ou desfecho? Você vai pôr o número 2, em qual você achou que é, ou em qual você resolveu na sua casa aí que se trata do número 2. E o 3, no dia seguinte, o lobo faminto andava pela floresta
Encontrou a casinha de palha, bateu na porta e foi logo dizendo: e esta parte que eu li corresponde a quê? Ao início, ao desenvolvimento ou ao desfecho? Vocês vão enumerar. Se essa parte aqui for o final, você vai pôr o 3 aqui no desfecho. Agora, se for o início, você vai pôr o 3 aqui. Tudo bem? Última atividade do texto. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler o que está no box. Vocês estão vendo que tem uma setinha que está apontando para dentro desse quadrinho? Por quê? Porque vocês vão ter que numerar. Olha o que fala. Olha o que fala. Organize o texto, numerando na ordem que os fatos aconteceram na história. Volte ao texto se tiver dúvidas. Então, se você não souber se esta parte aqui, por exemplo, vem primeiro na história, em segundo, terceiro, quarto ou quinto, você volta na história e relê, para você ter noção. Como que vocês podem fazer primeiro? Vocês podem ler tudo primeiro. É o jeito adequado de fazer. Vocês leem todas as partes. Aí vocês vão encontrar. Qual que é o início? O início é a primeira parte do texto. Vocês vão pôr o número 1. Depois do início é o desenvolvimento do texto, que são várias partes. Qual que vem primeiro no desenvolvimento? É quando o lobo derruba a casa de madeira? É quando o lobo derruba a casa de palha? Ou é quando o lobo derruba a casa do tijolo? Ou não está escrito aqui que o lobo derrubou a casa do tijolo? Não sei, eu não li a história inteira, mas provavelmente não. Estou brincando, né? Vocês vão, então, ler e enumerar. Depois que vocês enumeraram, vocês vão copiar esse texto na ordem certa. Lembrando que não precisa pular linha, porque não é poema. Vocês estão vendo que aqui ó, o texto está resumido? A maioria das falas é do narrador. Eu estou vendo aqui, ó, vocês estão vendo que só tem esse travessão, que é a fala de algum personagem. Como que eu sei a fala de quem? Eu olho o parágrafo anterior, que o narrador está explicando, ó. No dia seguinte, o lobo faminto andava pela floresta. Encontrou a casinha de palha e foi logo dizendo, parágrafo travessão. Deixe-me entrar, senão vou soprar até derrubar. Então, eu sei que é o lobo que falou isso, porque o narrador explicou aqui no parágrafo de cima. Lembre-se das letras maiúsculas no início do parágrafo e quando for minúscula também, fazer as letrinhas minúsculas corretamente. Vejam também, gente, que tem parágrafo que tem ponto, olha lá, que não é o ponto final, é o ponto simples. Esse aqui, por exemplo, ó, tem esse ponto. Vocês observem que a próxima palavra também é com letra maiúscula. Aqui também, olha lá, ó, tem esse ponto. A próxima palavra também é com letra maiúscula. Então, vocês têm que ficar atentos, olhar a letra. Por exemplo, depois de reticências aqui, ó, que letra que daqui encontrou? Maiúscula também. Mais para frente eu vou explicar para vocês que tem dois casos. Às vezes vai ser minúscula depois das reticências. Mas como aqui, olha lá, formou uma frase de sentido completo, não foi tipo uma continuação daqui, então é maiúscula, tá? Então, vocês vão, depois de enumerar, vocês podem enumerar no caderno mesmo. Só coloca no caderno esse quadrinho aqui, olha lá, ó, esse quadrinho aqui e os números.
vez que vocês colocaram os números, vocês vão copiar. Quem que é o número 1? Então, vocês vão começar do número 1. Entenderam? Não precisa copiar 2 vezes, senão vai ficar muito cansativo. A não ser que tenha alguns pais que estão imprimindo. Aí tudo bem, aí vocês vão pôr os números aqui, olha lá. E depois, mesmo assim, no caderno, vocês vão ter que refazer essa história. Porque essa história está embaralhada. Esta história, talvez vocês falam, mas não tem muita diferença da história tradicional. Agora eu vou explicar por que lá na frente falou que nós vamos conhecer outras histórias dos 3 porquinhos. Porque esses slides têm continuação, tem outras histórias. Vocês já ouviram falar também dos porquinhos maus? Sim ou não? Vocês já ouviram falar que tem a verdadeira história do lobo mau? Então, a gente vai continuar conhecendo essas histórias nas próximas aulas. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até amanhã.